O governo federal continua cumprindo a agenda no estado de São Paulo. Hoje, o presidente Lula participou da inauguração de um campus da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, na cidade de Osasco. O discurso foi tenso e com críticas sobre a atuação do governo anterior na área da educação. Mas, ainda falando sobre a reforma tributária e a cobrança do governo sobre a taxação das carnes, o presidente Lula voltou a defender o consumo da população mais pobre. A gente tem esse trecho para acompanhar. Essa é a dignidade que o trabalhador dá para os seus filhos quando ele consegue escapar e ganhar mais do que o salário mínimo. Isso é a situação dos trabalhadores que ganham menos nesse país. Porque é preciso acabar com esse conceito escravagista de que pobre não gosta de coisa boa. Pobre quer ir no fim da feira para pegar as coisas amassadas e mais baratas. Pobre gosta de comer mal. Pobre só gosta de carne de segunda. Pobre só gosta de se vestir mal. É mentira. A gente gosta de tudo que é bom nesse país. Daí o presidente Lula justamente recuando sobre aquela manifestação anterior. Nem parece que foi a mesma pessoa que tinha dito aquelas palavras que geraram a polêmica, o Leandro Ferreira. E aí? Eu acho que vocês estão colocando os posicionamentos do Lula de uma forma que não condiz com as posições que ele historicamente tem, que é o do direito das pessoas consumirem em pé de igualdade. Isso também é parte dos direitos que têm que ser garantidos a todas as pessoas. Nós não podemos achar que o consumo tem que ficar restrito apenas a quem historicamente tem acesso a mercados, que são as elites, as classes mais altas, as pessoas que vivem nos centros urbanos. O presidente Lula nunca deixou de defender o direito, inclusive em situações polêmicas. Por exemplo, vou dar um exemplo pior, muito pior do que o da carne, que é o que o Lula sempre achou que tinha que garantir aos mais pobres o direito ao carro, né? Por exemplo, que é um veículo e tal, não sei o quê. Aí vem a turma e critica, mas agora o Lula quer poluir o mundo dando carro para todo mundo. Tá, mas e o cara que dirige um SUV de R$200 mil, que historicamente sempre consumiu combustível, que sempre comprou carro, agora esse pode ter feito tudo que fez ao longo de décadas. Quando chega a vez do mais pobre, é hora de ficar de fora? Não, de forma alguma. O Lula está dando uma correção, um corretivo aí numa interpretação que foi errônea em relação ao que ele historicamente defende, com base em tergiversação ali de uma fala dele. O pobre, o rico e as classes médias têm que ter o direito de consumirem aquilo que desejarem. Aqueles produtos que forem um consumo que prejudicam a sociedade de maneira geral, esse sim tem que ser taxado para que exista uma moderação no consumo. Como, por exemplo, arma que os congressistas não querem colocar para dentro do imposto seletivo. Como, por exemplo, o refrigerante açucarado, que está tendo um lobby enorme lá no Congresso, o corpo a corpo, cotovelada das empresas que querem fazer com que o refrigerante saia da taxação seletiva que vai poder ajudar o Brasil no enfrentamento à obesidade. Como, por exemplo, joias, que tem que entrar no imposto seletivo, né, e que tem lá um grupo fazendo lobby para que não entre. Carne, proteína, direito ao consumo tem que ser garantido se não for um bem supérfluo, de luxo ou que cause dano à economia pública. A gente vai falar sobre muitos desses exemplos citados pelo Leandro na sequência, mas eu quero voltar aqui à manifestação de hoje do presidente Lula, quando são 14 horas e 56 minutos. Por quê? Porque hoje o presidente Lula está dizendo é mentira que o pobre gosta de carne de segunda. Mas na terça-feira dessa mesma semana, e eu vou abrir aspas aqui para ser fiel ao que disse o presidente Lula, Diego Tavares, ele disse o seguinte: eu acho que temos que fazer diferenciação. Você tem vários tipos de carne. Tem carne chique, de primeiríssima qualidade, que o cara que consome pode pagar um impostozinho. Agora, você tem outro tipo de carne, que é a carne que o povo consome. Frango, por exemplo, não precisa ter imposto. Frango faz parte do dia a dia do povo brasileiro. Ovo faz parte do dia a dia. Uma carne, sabe, um músculo, um acém, colchão mole, tudo isso pode ser evitado. Foi o que disse o presidente Lula, fecho aspas aqui. O que o Lula disse hoje? Foi o que disse o presidente Lula na terça-feira. Que pobre gosta. Só um minutinho, Leandro. Na terça-feira foi o que disse o presidente Lula, ou seja, tem a carne chique que tem que ter imposto e frango, ovo, músculo não tem que ter imposto. Aí hoje o presidente está falando que é mentira que o pobre gosta de carne de segunda. Diego Tavares. Koba,
quanto é que ele cobra para fazer uma faxina lá em casa, porque esse pano que ele tá passando pro Lula tá sensacional hoje. Tem certeza que ele não é advogado? Olha, pelo amor de Deus. Mas tá óbvio, eu adoraria ver uma conversa entre o Lula da última terça e o Lula das declarações que nós acabamos de dar aqui agora. Evidentemente, ele viu que pegou mal. É um governo que está com a popularidade em queda, viu que o seu discurso foi um desastre, foi muito mal recebido por todos os segmentos, da direita nem se fala, mas até mesmo pelos segmentos da esquerda, e agora está tentando reajustar. E aí tem uma tropa de passapanistas, como o meu amigo Leandro aqui, que vão dizer que na semana passada ele só se enganou. Nesta semana. Nessa semana, verdade, desculpa, erro meu, mas que ele só se enganou, que ele cometeu um deslize. E se isso continuar assim, daqui a pouco a turma vai ter que fazer que nem fazem com o Biden lá nos Estados Unidos. Não, peraí, o Lula ele tá um pouquinho senil, a gente precisa relevar um pouco o que ele diz. Tá muito claro que o Lula ainda está lá em 2002, quando ele fazia o seu discurso no palanque e a todo tempo não tinha alguém com o celular filmando ele. Ele não precisava se preocupar com a rede social, com a imprensa livre. Ele só se preocupava com o quê? Com o público que estava ali. Porque em apoio ao que ele dizia, tinha até uma rede da imprensa consorciada que divulgava exatamente o que ele queria que fosse divulgado. Hoje existe alternativa. Hoje tudo o que se fala é registrado e as pessoas têm condição de formar uma opinião. Então, esse Lula de 2002 precisa vir para 2024, precisa se adequar à nova realidade e fica mais uma vez essa cobrança à equipe do Lula, que eu sei que não deve estar tendo uma tarefa fácil de coordenar o presidente nesse sentido, mas eles estão fazendo, infelizmente, para o Brasil, um péssimo trabalho, porque esse tipo de declaração, esse tipo de confusão que o presidente faz entre as próprias opiniões tem efeitos negativos para o nosso país, para a economia, como ficou muito claro com a questão da alta do dólar também essa semana. Ô, Ana Beatriz, eu quero saber de você. Você acha que tem que ter diferenciação ou não na inclusão das carnes na cesta básica? É só o músculo que tem que entrar na cesta básica para ser isento de imposto? Ou não? Tem que ser qualquer tipo de carne para que o pobre tenha, de fato, acesso? E aí, Ana Beatriz? Com qual Lula você fica? É o Lula de terça ou o Lula de sexta? E aí? Eu tenho que ficar com o Lula que deixa cada um escolher a carne que quer comer sem fazer uma distinção entre elas. Até porque essa distinção pode ser feita de inúmeras formas. Ela é uma coisa genérica, que às vezes não é o que funciona para mim, não é o mesmo que funciona para você. Então, ao meu ver, não tem o menor cabimento você classificar as carnes como de primeira, segunda, terceira ou quarta e colocar alíquotas distintas para elas. Eu acho que a carne, em especial, é um produto muito importante para a alimentação do brasileiro e tem que ter o seu imposto reduzido ao máximo, zerado, independentemente da qualidade da carne. Até porque quem deve escolher a carne que vai consumir é aquele que está comprando e não o governo. Até porque se a economia estiver bem, o cara não compra nem carne de primeira e nem de segunda, né, Mônica? O brasileiro está comendo lixo, está comendo osso e a gente está aqui discutindo. Mas vamos entender a fala de terça-feira, que é o seguinte: existe já uma distinção de preço, existe uma distinção de valores. E eu acho que o que o presidente quis dizer foi as carnes mais baratas, e aí não é dizendo que pobre tem que comer carne mas as carnes mais baratas deveriam fazer parte daquela cesta básica que é isenta, que é um outro absurdo, porque nós sabemos que nessa cesta básica tem coisa que não tem que estar isento, tem até lagosta, mas é nesse sentido, lagosta, filé mignon, carnes que custam mais caro, não deveriam, de forma alguma, ter o mesmo imposto do que umas carnes mais básicas, que são a carne de todo dia. Não vejo isso como uma diferenciação, isso é política tributária econômica, você decide que você vai tributar isto ou aquilo, e a fala dele foi de que a carne mais barata na tabela não deveria ter o mesmo tributo da mais cara. Você sabe que sempre que eu vejo alguém dizendo o que ele quis dizer foi, eu vejo um pano na mão de alguém, viu, Mônica Rosenberg? Tá um pano aqui. Se tudo que alguém tiver que dizer, tiver que ser explicado, Diego, a gente está enrolado. Sem dúvida, ele falhou, foi péssimo. Mas claro, Tem que mudar o cargo de porta-voz do presidente da República. Ó o pano do Leandro, ó o pano do Leandro. Do presidente aqui, da República. Trouxeram pra mim aqui, não sei por quê. Olha lá, Leandro passa pano. Ele não, ele trabalha com enceradeira. É outro nível. Leandro. Caiu bem com você esse paninho aí, viu? Mas precisa de um pano maior, porque não tá fácil, não.